com muita alegria que a gente está retornando aí, como pode contar, hoje com um quadro especial, que é o Papo de Ureia. Hoje a gente trouxe o nosso colaborador Felipe, nosso gerente, meu gerente, para falar um pouquinho aqui sobre as artimanhas de todos os colaboradores aí, tanto do escritório de contabilidade como de empresa pública, empresa privada, enfim. O assunto é Papo de Ureia, a gente vai falar sobre isso e um pouquinho também sobre a vida pessoal do Felipe, que vai se apresentar depois de Lucas. E aí, pessoal, à volta dos que não foram, começamos agora a nova temporada. Depois que a gente parou de gravar, aconteceu aí muita coisa. O Hernando teve inclusive outro filho, daqui a pouquinho, além do Papo de Ureia, vai ter Papo dos Herdeiros, daqui a pouquinho. Enfim, aconteceu muita coisa, infelizmente a gente teve que parar até para o desenvolvimento do escritório fluir melhor, porque a gente realmente estava sobrecarregado naquela fase. E graças a Deus deu tudo certo. Já estamos em novo ambiente, se vocês puderem reparar aí com os vídeos antigos, já tem realmente uma coisa totalmente diferente do que era antes. Era tudo branco, agora tem uma cozinha, né? Graças a Deus. Então, beleza. Felipe Rabelo, a fera, o homem do fiscal. Fala pessoal, sou o Felipe Rabelo, analista aqui do Departamento Fiscal. Trabalho aqui há mais de 2 anos. Sempre brinca aqui, todo mundo brinca aqui que eu falo sempre 2 anos, parece que eu falo 5, 8, 10 anos. Porque parece que realmente desses 2 anos já passaram muito tempo, então é isso. Vim aqui trocar uma ideia com essas duas figuras. Show, vamos começar. Eu queria primeiramente saber o que é que você achou da contabilidade quando você entrou, né? Pô, você entrou meio de paraquedas, nem queria fazer contabilidade, fazer nutrição. E aí eu queria saber o que é que você achou. Pô, não quero trabalhar com isso, quero trabalhar com isso. E depois eu vou fazer outra pergunta de como você se vê e se vê na contabilidade daqui a um tempo também. Eu comecei, na verdade, a minha área mesmo era de nutrição, né? Queria seguir nutrição esportiva, eu cheguei a cursar lá no SESMAC. Só que depois de, acho que no primeiro período eu já troquei, já vi que não era pra mim. E aí eu recebi o convite de vir trabalhar aqui, através do Lucas. O Lucas me convidou. A princípio era só para trabalhar para um cliente específico, aí não deu certo, aí eu fiquei pro financeiro, aí do financeiro fui pro fiscal, surgiu a vaga no fiscal, depois fiquei os dois. E aí... Agora mim você assim, assumir, né? A princípio assim, né, quando o primeiro contato com o fiscal, eu achei que era coisa de maluco, ainda acho hoje, né? Eu acho que quem gosta do departamento fiscal tem um pouquinho de juízo a menos, né? Fiscal é a mãe. Fiscal é a mãe, porém eu acho que quando a pessoa chega pra falar assim que gosta do fiscal, já fica, essa pessoa é doida. Mas assim, eu gosto muito hoje, né? Eu gosto mais porque eu entendi o que eu tava fazendo. No começo eu achava uma loucura. Até os 6 primeiros meses assim, eu achava que era bicho de 7 cabeças, que não ia perder, que não ia entrar na minha cabeça. Tanto que eu demorei até um pouco mais assim, para ser efetivado, porque realmente, para mim, o aprendizado foi muito complicado no começo. Mas depois que eu comecei a entender exatamente o que eu estava fazendo, quando eu fui executando as coisas, entendendo, foi bem melhor. Beleza. O aprendizado dele foi realmente bastante conturbado, eu diria isso. Porque ele pegou nossa fase, acho que foi a segunda nossa virada de chave, que deu um boom de novos clientes. Acabou que a demanda que estava chegando para ele, às vezes também era nova até para mim, para o Hernando. A gente estava numa maré realmente de estresse muito grande. E eu tinha uma metodologia de ensino severa. Porque meu ditado é o seguinte, eu vou ao racha. Então, Era que você mudou, você disse. agora eu sou uma mãe, né? Aí, antes do Rabelo, a gente tinha um estagiário chamado Diego, foi o primeiro estagiário da gente, Diego, que hoje... Inclusive, o Diego me ajudou bastante no começo. Diegão, você é o cara. Diegão me ajudou bastante no começo. Gosto demais de Diego, longe. Diego teve muita raiva, Diego foi um cara que pegou todos os setores, porque o escritório estava iniciando, ele assumiu fiscal, pessoal, mas não era tanta coisa, porque a gente tinha 8 empresas no máximo, tinha até menos de 10 empresas que tivemos a necessidade de contratar o Diego como estágio. E o Diego era um cara que veio com experiência de primeiro emprego. Do mesmo jeito que você caiu do paraquedas no escritório de contabilidade, ele também caiu. Só que ele já veio da área, né? Ele Já estudava, né? Já estudava contabilidade, já ajudou. Mas ele era muito, entre aspas, verde para experiências profissionais. Aí eu costumo dizer que o Diego apanhou muito aqui. Ele apanhou de tudo que é jeito para virar gente, entre aspas, né? Porque ele não tinha
o profissionalismo que era exigido no escritório de contabilidade, porque ele nunca vivenciou isso. Então a gente teve realmente para ter que criar o Diego e a gente costuma dizer que o pessoal que sai aqui do escritório ele tem capacidade técnica e profissional de trabalhar em qualquer outra empresa, não só escritório de contabilidade, mas qualquer outra empresa, que realmente houve educação. E nessa linha mais severa, depois que saiu o Diego, já entrou o Rabelo e apanhou do mesmo jeito. E assim, foi uma linha severa com o Diego, mas tipo assim, foi ali onde eu percebi que eu conseguiria forjar uma pessoa quando ela vem sem experiência nenhuma, né? Que ela vem sem vício nenhum. E mesmo que ela saia daqui do escritório com algum tempo, ela vai sair com a sensação de gratidão. Por quê? Porque a gente passou todo o conhecimento que a gente tinha para ela. Hoje em dia, mesmo depois de 4, 5 anos de escritório, o Diego ainda hoje ele fala comigo para tirar dúvida de serviço que ele presta. Às vezes, quando ele não consegue prestar um serviço lá, ele passa o serviço para a gente fazer aqui também, a gente remunera ele por isso. Então a gente vê que não ficou raiva nenhuma, não ficou nenhum rancor, nem nosso com ele, nem dele para com a gente. Mas assim, eu entendi ali que eu precisava trabalhar com mais gente desse tipo. E foi justamente nessa situação que a gente falou com você, que não estudava contabilidade. Tem o Carlos, que não fazia contabilidade, agora já está fazendo. O Marcelo fazia educação física. Rafael. Rafael já era da contabilidade. Era? Rafael já era da contabilidade. Tinha a Clara já era da contabilidade, a Clara já era da contabilidade, a Vanessa era da administração, veio para cá, passou um tempo também. Enfim, teve uma galera aí que não era da área que a gente trouxe e sabia que conseguiria moldar aquela pessoa para ser um ótimo profissional dentro do escritório de contabilidade. Inclusive é um problema grande, né? Tipo de mão de obra. A gente tem um grupo lá de vaga de emprego aqui para escritório de contabilidade e a gente vê o quão escasso de mão de obra o mercado é. E é até uma coisa que eu penso muito hoje em dia, que é por que dessa galera não fazer o que a gente faz. Tipo, pegar a galera velha que não sabe de nada, pelo perfil da pessoa e moldar o profissional. Lógico que você vai precisar uma hora ou outra de um especialista, mas você consegue fazer em parcerias. Sim. A gente faz em parceria, eu recebo muita parceria de outras pessoas, eu também indico alguns profissionais e nada impede de acontecer isso, mas para dentro do escritório é muito melhor se contratar pelo perfil e moldar aquela pessoa para ser o profissional que você quer. Foi bem na que a gente trouxe com o Rabelo. Mas aí, antes de, assim, para quem não sabe, o Felipe, a gente chama ele de Rabelo, sobrenome, né? O Rabelo, ele já é amigo pessoal meu e do Hernando já há um tempo. E quando houve a necessidade de uma pessoa de confiança, porque ia ser, como ele disse inicialmente, para prestar um serviço dentro de uma empresa de um cliente nosso, a gente pensou nele. No tempo ele estava procurando uma oportunidade e pensou logo nele. E assim, o que é que tu achava antes de ver o escritório, como era o trabalho do escritório contábil? Porque você via muito ele falava muito, assim, é porque eu acompanhava mais pelo Instagram, não tinha muita noção do que realmente era. Porque o Instagram você só posta as coisas bonitinhas, você só posta o que você quer responder e tá tudo bem. Só que quando, por exemplo, eu achava que era tipo um escritório daqueles de série, que a gente vê em série. Você entra e tá todo mundo caótico, aqui é papel e não faz comigo não, e não sei o que, só que quando a gente chega aqui, beleza, tem isso também. Às vezes. Também tem às vezes, só que de uma escala bem menor, assim, acho que é bem mais tranquilo do que eu pensei que era. Achei que era um trabalho super estressante, você ia chegar, não ia falar com ninguém, ia ficar de 8 às 18 aqui trancado, sem fazer nada, sem fazer nada não, fazendo coisa, mas sem conversar, sem fazer qualquer coisa assim. Eu achava que era um trabalho bem mais chato do que realmente é. A contabilidade realmente é muito interativa, principalmente por nosso escritório ser um escritório considerado pequeno em comparação ao mercado hoje. E a gente consegue unificar todos os setores em uma só área de trabalho. E assim que eu cheguei também, era só eu e o Marcelo, né? Então a gente dividia tanto o WhatsApp de atendimento, a gente sempre estava trocando ideia ali de alguma coisa, ó, ele tá falando isso aqui, isso é comigo, é contigo. Então a gente dividia praticamente o WhatsApp, dividia os atendimentos, então era mais tranquilo, assim, tinha uma pessoa ali para estar conversando sobre, bicho, eu tô perdido aqui, velho, tu sabe de alguma coisa disso? Bicho, sei não também, mas vamos procurar, vamos achar e tal, por isso que eu me identifiquei muito com o Marcelo também, assim que eu cheguei, o Marcelo me ajudou bastante sobre dúvidas mesmo que a gente tinha mesmo junto, a gente tentou se ajudar ao máximo, aí beleza, depois disso aí foi bem mais tranquilo, assim. Eu falo muito de meta, né? Mudando um pouquinho de assunto, eu falo muito das metas que eu tinha na minha vida. E uma das principais era meio que sair do salário mínimo.
Porque eu acredito que quando você sai do salário mínimo, o excedente, você consegue investir em você mesmo, seja com faculdade, com curso, com pós-graduação. Só que a galera está criminalizando, digamos assim, ou está tirando todo o mérito da faculdade, dizendo para ninguém fazer faculdade, porque faculdade não dá dinheiro, só dá dinheiro se empreender. Enfim, está transformando a cabeça das pessoas, fazendo com que elas pensem que só dá dinheiro, só vai ter dinheiro, só vai ser feliz se abrir uma empresa. E eu queria saber como é que você se vê daqui a 5 anos na contabilidade. Você se vê no seu escritório, você acha melhor trabalhar com outras pessoas, como é que você acha? Eu não tenho o pensamento de abrir o meu próprio escritório. Eu acho que, assim, não pela experiência, mas eu acho que eu não tenho a vontade de me juntar com alguém para abrir um negócio, por exemplo. Eu gosto muito de trabalhar com outras pessoas, nem que, sei lá, eu tente me associar, ou tente buscar um cargo maior onde quer que eu esteja, entendeu? Mas no momento assim eu nunca tive, pode ser que tenha uma virada de chave, mas eu acho que eu não tenho esse pensamento no momento de abrir meu próprio escritório, não. Penso em me formar, em buscar alguma especialização em alguma área específica, seja, sei lá, recuperação de crédito, assim, alguma especialização diferente, mas de abrir meu próprio escritório eu não tenho essa vontade, não. Mas tu já pensou também que tipo, faculdade não dá dinheiro, faculdade serve pra porra nenhuma ou não? Pior que não. Sempre teve. Porque na minha família também, meus pais sempre falaram isso, que tenha pelo menos uma profissão. Se forme, se não der certo, beleza. Mas você vai ter ali sua profissão, você vai ter o seu negócio ali. Você estudou, você vai saber, vai ter o conhecimento de fazer alguma coisa. Ah, mas a faculdade não dá base para nada. Beleza, você tem o currículo lá que você é formado, você vai entrar em qualquer escritório, por exemplo, assim. Já é um diferencial, você diz, eu sou formado aqui em ciências contábeis, nunca tive experiência, mas sou formado. É diferente, entendeu? Mas eu sempre tive essa parada de ter que formar, ter que ter uma profissão. Então, é que a faculdade na verdade nunca prometeu indicar ninguém, né? A função da faculdade é realmente formar aquela pessoa para aquela profissão. Exatamente. Se ela vai indicar ou não, se ela vai ela não promete que você vai se dar bem na sua vida caso você se forme, não, meu. O Fernando disse, ele remete bastante até numa reunião que a gente teve ontem com um cliente, onde ele disse, esse cliente é um prestador de serviço, na verdade nós prestamos serviço de BPO financeiro, e ele disse a seguinte frase: poxa, às vezes eu tenho dificuldade com os meus funcionários porque eles acham que eu ganho milhões aqui. E não é bem assim. Eu tenho vontade de trazer a minha gerente para a reunião porque ela tem que ver que a coisa não é tão fácil assim. Ela não tem que ver quanto é que eu estou vendendo todo dia, mas quanto é que eu estou pagando. Porque eles têm que ter essa sensibilidade comigo. Essa é uma dor do empresário que falou ontem em reunião, porque ele tem essa sensação que os colaboradores dele não têm essa sensibilidade com ele, de que ele tem realmente uma carga muito grande, e a ilusão de muita gente aí com a pandemia que levou todo mundo para o digital. Até eu mesmo, quando cheguei aqui para fazer o financeiro, achei que você ganhava milhões, tá ligado? Ah, eu escrevi milhões não, mas milhão no ano ainda ganha, tá ligado? Isso daí já é diferente. Mas é exatamente isso, pô, é a nossa cabeça de merda que faz a gente pensar isso. Por quê? Porque quando eu trabalhei em escritório de contabilidade, o que é que eu pensava? Qual o cálculo que eu fazia? Pô, eu executo uma empresa, uma lista com 60 empresas. Cada empresa dessa aqui paga um salário mínimo. Então, no mínimo, na época o salário mínimo era 900 e pouco, no mínimo eu estou gerindo aqui 60 mil de faturamento da empresa. Por que eu só ganho 3? Por que eu só ganho 2? A minha cabeça de merda, né? Sim. Quando eu abri o escritório, foi onde eu tive noção que hoje algumas pessoas podem pensar isso. Chegou um cliente novo, esse cliente paga um salário mínimo e aquela pessoa recebe 1.500. Pô, já pagou o meu salário. Sim. Pô, não é assim, né? Só que o seu custo não é só o seu Não salário. é assim, todo mês é aquela luta lá para poder fazer os investimentos, pagar as despesas fixas, as despesas variáveis de multa que a própria turma do escritório leva e não arca com essa multa, sempre sobra para o escritório. Às vezes são multas altas que ninguém sabe como é que a gente faz para poder fazer o pagamento ou não. Ninguém entende o risco que a gente corre por contratar mais uma pessoa, se 1 ou 2 ou 3 clientes saem, se um grupo de clientes sai, como é que a gente vai conseguir gerir e manter aquela pessoa ali dentro. Só que eu não tinha essa cabeça até abrir meu próprio escritório. Por isso que muita gente, depois que abre o escritório, fecha e volta a atuar no mercado. Porque a gente não tem uma remuneração fixa hoje, né? A nossa remuneração é variável. Então eu nunca posso me apegar, nunca posso comprar nada contando com a minha remuneração. Sim. Porque ela varia de acordo com o faturamento e o lucro que a gente tem naquele mês. Porque uma parte é direcionada para um lugar, outra parte é direcionada para outro.
Então isso também deixa você estressado. Lógico, a gente tem essa garra, tem essa vontade de continuar, mas é muito mais cômodo, pelo menos na minha época, é muito mais cômodo, muito mais simples, não dá medo nenhum, você ser um funcionário que é bem remunerado, na minha opinião, né? Do que você chegar lá e empreender, às vezes quebra um negócio, gasta o único dinheiro que você tinha, como eu já gastei também. Porque todo o dinheiro que eu tinha investido no negócio e quebrei, perdi todo o dinheiro. Que talvez não dê certo, mas você tá apostando ali, né? E aí um ou outro cara da internet vai lá e fala, não, você só vai ser feliz, só vai ser rico se empreender. Aí o cara vai lá, vende o carrinho, empreende e quebra. Vai, vende um apartamento, a loja de roupa, quebra. Por quê? Porque não tem condição, pô, nem todo mundo nasceu para ser empresário, pelo menos na minha opinião, né? Concordo com você. Essa realidade que você tem, assim, essa visão que você tem hoje, eu particularmente admiro, que é uma coisa muito difícil de você encontrar, pelo menos tem uma galera mais nova, né? Não é da nossa idade, mas a galera mais nova pensa que não, eu tenho que abrir o meu, eu tenho que aprender tudo aqui e terminar não fazer nada bom. Exatamente. E um fator determinante para você, na minha opinião, né, claro, dar certo em uma sociedade não, em um empreendimento contábil é você ter um sócio. Porque é muito difícil. Sozinho, bicho, não tem como não, acho. Contabilidade no setor fiscal que você conhece é um mundo inteiro. Avalie você abraçar o setor fiscal, pessoal, e agora o contábil está cada vez mais importante, inclusive com o advento aí da REINF. Então não dá para deixar de lado. Não tem condições nenhuma de você sozinho, profissional, assumir um grupo bom de empresas, fazer um bom serviço com prospecção de crescimento. Você pode até realmente pegar 3, 4, 5 empresas e executar sozinho. Mas quando chegar nas 10, já você não vai dar conta. Você tem que ter realmente um sócio onde consiga confiar e possa também contar, né? Porque não é só você confiar e às vezes o cara não executar tanto quanto você precisa. E para começo assim também é muito complicado você achar hoje. A não ser que você tenha uma base muito sólida, um faturamento muito concreto, muito fixo lá, para você contratar uma mão de obra muito boa para poder gerir o seu negócio. E ainda assim, essas pessoas não vão ter a visão que o dono da empresa tem. Então, às vezes você vai estar botando a responsabilidade toda em cima de uma pessoa que às vezes só quer fazer o dele e embora. E o dono da empresa não, sabe que é o dele que está na reta, então ele vai dar um jeito de fazer acontecer. Aí eu penso nisso também. Eu não sou muito fã de sociedade em alguns negócios, mas escritório de contabilidade eu particularmente julgo como se fosse inevitável. Por isso que quando eu falei o exemplo por exemplo, de abrir escritório, eu já pensei em uma pessoa, porque não tem como, pô. E vendo assim, eu vi muito de dentro, né, como funcionava aqui, porque eu era financeiro. Então, bicho, tinha coisas assim que eu olhava, bicho, se fosse pra mim, realmente não dá não, isso aqui pra mim. Eu ia me estressar muito, ia, sei lá, me desgastar mais do que se eu fosse continuar minha carreira e tentar um cargo maior. Exemplo claro, quando a gente começou o escritório de contabilidade, tipo, a gente abria empresa junto, eu fechava a folha, a gente apurava o tributo junto. Isso há pouquíssimo tempo atrás, há 3, 4 anos. E hoje eu não sei como fazer o processo de abertura de empresa. Não faço, simplesmente não faço. Fazer já é. Imagine se eu fosse deixar delegar na mão de uma pessoa que eu talvez não conseguisse remunerar tão bem e ela largasse. E aí, como era que eu ia abrir a empresa? Ia precisar chamar outra pessoa para constituir a empresa no tempo dela? Não, aqui no escritório a gente abre a empresa em 1, 2 dias, dependendo da situação. Mas porque a gente tem aqui quem faça isso. E se fosse um funcionário chegou a demanda, fez, acabou. Então eu já fico despreocupado com relação a isso. Eu só tenho o trabalho de prospectar o cliente e ele faz todo o trabalho, digamos assim. Mas se for um funcionário que foi embora, e aí? Eu vou ter que chamar esse funcionário de novo, ou pedir ajuda para outro escritório de contabilidade? Outra prestação de serviço. Não faz sentido. Eu queria puxar agora um gancho, que a gente brinca bastante no escritório, que é referente ao Team Ureia e o Team Padrão. Para quem não entende, Team Ureia Ureia seca. Funcionário. É uma abreviação de ureia seca, que quer dizer funcionário. O Rabelo é do Team Ureia. Eu sou Team Ureia Forever. Team Ureia Forever. E a gente aqui no escritório tem um cidadão chamado Marcelo, que era para estar aqui. Que era para estar aqui, né? Marcelo, infelizmente, farrapou, mas vai ser nosso editor, né? Canalha. Aí vai ser nosso editor. E ele, quando chegou aqui no escritório, ele também não veio com experiência nenhuma. Ele era pizzaiolo, então foi realmente uma área nada a ver, porém a gente viu que ele tinha muita vontade de aprender. Ele queria realmente mudar de vida, ele não queria mais aquela vida de pizzaiolo, de trabalhar de madrugada.
Aí acabou que ele tentou partir para a área empresarial e ele abraçou essa causa. Enfim, ele chegou com a mentalidade de Tim Ureia. Era aquele cara que se revoltava quando o empresário pedia alguma coisa, porque ele, por coincidência ou não, ele foi para o departamento pessoal, onde a área trabalhista trata muito casos, às vezes até pessoal de empresa, onde o cara que não tem uma mente aberta para o ramo empresarial não vai entender o lado do empresário. Então o Marcelo era aquele cara que tinha um caso prático, poxa, eu vou demitir fulaninho por isso, por aquilo. Não, concordo não. Ele absorveu, tá errado, poxa. Ele só fez isso, só fez aquilo, mas demitiu o cara, por isso aqui. Só que ele não, claro, ele não falava para o cliente, ele discutia entre a gente a revolta dele. Era massa. Tinha um caso, deixa eu falar só um caso para tu continuar. Tinha um caso que era assim. Todo mundo sabe sobre o lance de intervalo, não vou falar aqui nada técnico, mas todo mundo tem que ter um intervalo. Aí o empregador chegou aqui e disse assim: não dou não, intervalo com o meu funcionário não, porque eu dou o lanche para ele. Se eu dou o lanche, ele vai lá, come e não descansa. Nossa, eu queria bater no cara. Mas eu queria entrar aqui, filha da puta. Eu queria entrar aqui, mas eu não ouvi isso. Ele queria dar no cara, por quê? Porque ele já tinha vivenciado aquilo, velho. Ele tinha passado por aquilo. E quando ele entendeu como a lei funciona, ele ficava puto e tal. Mas hoje em dia ele tá mudando um pouquinho. Tá mudando. Vai, continue. Outro caso foi quando uma determinada empresa do ramo de restaurante disse que cedia refeições para os colaboradores. Só que além disso a galera extrapolava, fazia sanduíche, com outros ingredientes até. Enfim, além do cardápio, tipo um sanduíche X, ele tem um hambúrguer, os caras botavam 3. E o empresário disse que vai começar a descontar esses alimentos, porque os caras estavam extrapolando além da refeição que o empresário já cedia aos colaboradores. Meu amigo, Marcelo adoeceu. O cara tá cobrando até recentemente ele falava disso ainda, até recentemente ele tava falando disso ainda. Aí você vê como o cara muda de mentalidade depois que entra na parada e estuda, entende. Ele hoje é analista do departamento pessoal dos bons, ele é um cara realmente muito bom e ele mudou totalmente a posição dele diante dessas coisas. Até tirou onda, pô, sabe, bicho? Você abandonou o nosso time, velho. Agora eu sou time justo. Justo não, velho. Você tá virando pro time errado, velho. Aí essa mentalidade realmente eu acho massa, a galera que não é da área, quando entra, começa a realmente ver as coisas por outro lado. Isso é mais da ambiência, eu acho, do ambiente que você convive. Porque, por exemplo, ele era pizzaiolo. Não falando que... Ambiência, esse bicho tem repertório. É porque eu assisto o Papo Nasal. Ele é diferente. Papo Nasal. Não, o ambiente, assim, tipo, o cara tá dentro de uma cozinha de pizzaria. Não que todo mundo lá seja classe baixa, mas tende a ter um discernimento menor do que uma pessoa que, sei lá, convive só com o empresário, né? Não sabe como é que funciona. Então ele só escuta o lado do funcionário, não escuta o do empresário. Ele só vê a carne chegando, entre aspas, ele não sabe quanto está custando para um empresário, não sabe quanto de perda ele tem. E aí quando ele fica ali naquele ambiente, meu irmão, ele vai ser massacrado e só vai pensar que aquilo ali é a verdade dele, porque é a verdade dele. Sim. E aí quando ele vai para o outro lado aqui, começa a ver o empresário, vê nota fiscal, vê as perdas que o empresário tem, vê a multa que o empresário tem que pagar, vê a rescisão que o empresário tem que pagar do funcionário também, vê a ação trabalhista, vê toda a norma que ele leva, imposto que ele paga. Enfim, ele começa a mudar a visão dele e entender que aquele hambúrguer a mais é algo que ele está perdendo, pô. Não é algo que ele está deixando de dar, é algo que ele está perdendo, porque no final vai faltar no estoque para ele vender para um cliente. E um cliente que não tem como comprar mais, ele não volta mais naquele lugar. Sim, exatamente. Ele vê também um caso de funcionário que infelizmente não tem um bom caráter. Tipo, o empresário, acontece muito, todo mundo que é da contabilidade sabe que rolam mais acordos que não são previstos legalmente pela Justiça do Trabalho. Aquele, vou fazer um acordo com um funcionário para ele não se prejudicar tanto, ele vai sair do mesmo jeito, mas eu vou ajudá-lo. Sim. Nessa ajuda, muitas das vezes o funcionário age de má fé. Ele converte uma possível demissão por acordo somente para prejudicar o empresário. Então ele viu bastante isso também, que às vezes o empresário de fato acho que ele ficou um pouquinho time justo, se lasca. Por isso que ele foi sair do time Ureia. Agora ele tá time justo. Infelizmente perdemos um
Mas você também não é teoria mais não, você é gerente, tá ligado? Eu já. Alô, supervisor. Jacaré passar. Vou fazer uma pergunta meio cavernosa agora. Para você, esqueça quem é o gestor do departamento. Qual seria o melhor departamento para se trabalhar no escritório de contabilidade? Pessoal ou fiscal? Tem que criar intriga de todo jeito. Departamento pessoal ou fiscal? Qual o melhor de se trabalhar? Veja bem, vou falar o que eu falei pra Maria. Maria era do fiscal. Maria que chegou recentemente aqui no escritório era do fiscal. Então ela saiu do fiscal e ela teve a oportunidade de pessoal. No começo, ela aceita o pessoal, você vai aproveitar, vai ser bom, acredite em mim, vai ser muito melhor, daqui a pouco você vai entender. Ela, não, você não tá falando nada, eu sou apaixonado pelo fiscal, Maria, me escute, você vai gostar mais do pessoal. Então eu aconselhando isso pra ela, eu entendo que pra mim também seria melhor o pessoal. Só que como eu já tô no fiscal agora, não tem mais o que ver. Deixa eu falar por que o pessoal é melhor. No fiscal, você recebe o áudio de um cara tarando o pé de outra mulher. Não recebe. No fiscal, você recebe uma situação de um cara que tava namorando com a menina no estoque. Não recebe. No fiscal, você só recebe problema. E a pergunta é, posso dar justa a causa? Porque eu vi. Eu tenho as câmeras dele dois no estoque. Rapaz, tem certeza que ele não tava pegando nada lá e tava assim pegando. Mas é normal, pô. O departamento pessoal é muito bom. É porque Ele é mais. O departamento. Ele é mais, como é que eu posso falar? Dinâmico, né? Todo dia É porque o fiscal nova. é uma rotina para o mês todo e você vai ficar fazendo isso todos os meses. Alô, meu editor, essa é pra você. Qual é o departamento que você trabalha do dia 30 ao dia 3? E depois é folga? Nenhum, porque a quinzena, se a empresa pagar a quinzenalmente, pode ser feita com a rotina automática aí do domínio. Então, poxa, como é que o departamento desse não é melhor? Enquanto o fiscal trabalha de domingo. Que isso? Tem condições. Os caras, Realmente, o cara trabalha 4 dias no mês, departamento pessoal, pô. os caras receberam aí 15 admissão para fazer esse dia. Pera aí. Vai sair, vai. E outra, eu tentei também no começo, assim, no começo não, até um tempo atrás eu estava tentando aprender um pouco do contábil. Tem uma colega que entrava aí no computador e eu tentava ver o que ela estava fazendo, só que para mim, o que ela estava fazendo ali primeiro era grego. Então eu disse, gostei muito mais de fiscal do que do contábil, então depende do quanto você está. Mas eu acho que é mais o convívio. Uma vez que você aprender. começa a entender aquele setor, você começa a gostar mais dele, não tem como. É É. impossível você. Eu gostava muito mais de fiscal, pô. Muito mais. Só que depois que eu vi, é porque eu gosto mais do dinheiro do que do fiscal do pessoal. Quando eu vi que o pessoal dava mais chance de ganhar algumas coisas, serviços. aí eu comecei a me especializar mais no departamento pessoal. Mas o fiscal também é muito bom para se ganhar, pô. Só que você tem que ser muito bom no setor fiscal. Sim. Porque, por exemplo, para você entender de CMS, mesmo você tem que ser muito bom, pô. Muito bom. Porque tem muita coisa, muita variável dentro do ICMS. Muita coisa mesmo. E para você ser muito bom no ICMS, você tem que ser perturbado. Exatamente, é o que eu tô falando. A legislação escrita do ICMS, ela sozinha, ela é maior do que a legislação escrita de todos os demais impostos. Então daí você tem uma dimensão do que é o ICMS aqui no Brasil. É um inferno. Um inferno. E quando eu Mas falo agora, mas agora, só para completar, você vai ter um mar a ser desbravado para poder começar a ganhar dinheiro com a reforma tributária. Se você começa a estudar de agora, quando ela começar a valer mesmo, vai haver muita simplificação. Então você vai estar à frente do tempo. É a mesma coisa da galera que tipo, se especializava em SPED. Ganhou muito dinheiro. Pô, sim. Agora você se especializar em reforma tributária aqui, não tem como isso. Inclusive tem muitos cursos até hoje que vendem de SPED. Existem muitos cursos, eu vejo muito, porque eu recebo muita propaganda no e-mail. Então tem muita propaganda de SPED. Inclusive agora tem vários cursos de bloco K, bloco H, tá cheio de cursos diferentes só sobre o SPED. Tem muita oportunidade, a contabilidade ela dá muita oportunidade para você ganhar dinheiro, só que a galera tem a mente muito fechada e pensa que, como até a ex-namorada de um amigo nosso, a ex-namorada do Neguinho, uma vez falou, tipo, tu vai fazer contabilidade, aí Como contabilidade, quem sabia disse, que tem Gabriel fez. Foi lá na Seul, inclusive. Foi. Lá na Seul. Aí aí a menina falou, vai fazer contabilidade pra quê, pô? Contabilidade dá dinheiro não, que dá dinheiro é engenharia. Bicho, o que mais tem é engenheiro aí
nada contra também, mas andando de Uber, rodando de Uber, porque não consegue atuar na área. Conheço um amigo engenheiro mesmo que tipo, se formou e tá trabalhando meio como se fosse, não é estagiária, mas é tipo, bem no início da carreira mesmo dentro de uma construtora pequena, porque nas grandes construtoras... Não é tão carente. Não, contabilidade é muito carente, muito carente. Se você for um bom profissional, você vai ganhar muito dinheiro de contabilidade. Agora, tem que respeitar o processo. E a galera já quer no segundo, terceiro período, que às vezes quando eu chego lá em faculdade para falar, eu digo, não, no quarto período eu já estava coordenando o setor, ganhando 3 mil e tarará. Poxa, mas não é todo mundo que vai conseguir. Mas é porque você falando isso também já desperta alguma coisa. Pô, então terceiro aqui, próximo período, então qualquer que você vai entrar, eu vou... Aí quando entra, que ganha o salário mínimo da categoria, que depois passa, aumenta mais 200, passa, aumenta mais 300, para depois de 2, 3 anos você assumir uma coordenação, a galera não quer respeitar o processo, não quer esperar. Sim. Então se frustra, a contabilidade dá dinheiro não. Porra, dá, velho, muito dinheiro. Quantas e quantas pessoas você vê bem-sucedidas hoje trabalhando com contabilidade? Nem precisa ter escritório, às vezes só consultor mesmo, consultor de contabilidade de alguns departamentos específicos. Os caras não ganham muito dinheiro, pô, muito dinheiro. E outra, tem até o caso que você conhece, de contabilidade em grandes empresas, em cooperativas. Então, os caras vivem muito bem, pô. Só que ninguém quer respeitar o processo, ninguém quer estudar, ninguém quer especializar. Só que a contabilidade interna é uma indústria. A contabilidade é uma empresa grande. Eu já ouvi falar também, Os caras realmente trabalham, eu acho, trabalham de uma maneira muito mais... Já ouvi falar de colegas que estudam contabilidade. Receberam propostas assim para fazer contabilidade interna que eram muito bem remuneradas. Seria muito bem remunerado. Então, até porque para uma empresa... Agora também, mas para te buscar assim, nesse mercado, você tem que ser diferenciado, obviamente. Sim. Exatamente. Na verdade, o pessoal que vai lhe buscar são exatamente os clientes que você tem no seu tipo de responsabilidade. É deles que vêm as melhores oportunidades. É aquele cara que lhe notou, viu que você é um diferencial no seu ambiente, ele vai lhe fazer uma oportunidade. Mas não só com isso, qualquer até cliente externo que você venha tirar uma dúvida, se esse cara um dia abrir uma empresa, ele vai lhe procurar. Ele vai lhe procurar. É o que eu falo para todo mundo, meu irmão, eu nunca trabalhei de graça e nunca vou trabalhar. Só que muita gente eu respondo de graça, eu dou consultoria de graça. Sim. A gente já criticou algumas vezes isso, até treinando onda. Você faz muito pro bono, assim. Exatamente. Você tira muita dúvida, você presta uma consultoria totalmente de graça. Exatamente isso. Eu tenho um percentual, assim, que é de cabeça, lógico, não é nada escrito. Um percentual de coisa que eu faço de graça mesmo, que eu sei que o pessoal chega, Hernando, calcula minha rescisão, eu vou fazer para algumas pessoas. Para outras, não. Por quê? Chega lá no meu Instagram, clica no link, vem pro meu WhatsApp e aí conversa comigo. Hernando, tô sofrendo isso, tem como calcular? Tem, eu calculo na hora, sua rescisão, tá aqui. Eu sei que se um dia aquela pessoa ouvir que alguém precisa de computador, ela vai falar de mim. Sim, com certeza. Só que tem algumas coisas que eu não faço. Tipo, essa semana mesmo chegou uma menina no meu WhatsApp, olha, eu tenho direito a isso, aquilo, a minha advogada já falou, eu queria que você calculasse. Advogada e já tá... Como assim? Então você tem advogado, você já deve ter pago advogada, quer que eu calcule, não me deu nem um bom dia. Bom dia, colega, tudo bem? A consultoria é tanto, quer que eu marque para você aqui o horário? Pronto. É outra situação. É outra situação. Só que ela tem muita gente de graça, só que nunca é de graça, sempre é com intenção. Sim. É com a intenção de fazer com que ela nunca mais esqueça do meu nome. Ela nunca mais vai esquecer. Quando qualquer pessoa falar, contadora. E talvez ela mesma vai abrir uma empresa com o valor da rescisão dela. Que tem um cliente nosso que falou. O que vai contar. Isso, tem um cliente nosso que falou aqui, que até a gente vai chamar ele para cá também, que estava em depressão profunda, digamos assim, sem energia em casa. E o que salvou ele, o que fez hoje ele faturar milhões no mês, 1 milhão no mês, foi um cara, um amigo dele que foi demitido, e o valor da decisão do amigo dele, ele chegou para ele e falou bem assim, vamos abrir um negócio? Aí ele, disse voto de confiança. Voto de confiança. Ou seja, tá calando, o cara chega para você e dá credibilidade. Exatamente, e com o valor de uma rescisão. Ou seja, aquela rescisão que eu estou calculando para aquela mulher pode se tornar um empreendimento que vai faturar milhões. Futuramente. Quem vai ser o contador? Você. Eu que dei a primeira consultoria. Exatamente. Então, se eu não vou trabalhar de graça, vou pensar só em dinheiro, você vai morrer feliz. Faz sentido, faz muito sentido. Mas para muita gente não faz, né? Só faz depois de começar. Estamos chegando, acho que meia hora já de gravação. Eu queria se estender muito. Hoje foi um episódio de teste, né? Trouxe aí o meu gordinho, o gordinho mais sensual do Brasil, mais bonito. Tá namorando hoje em dia, não tá na pista. Tá o quê? Namorando. Estou namorando. Tá namorando. E outra, a contabilidade muda a vida.
Muda, né? Muda. Porque eu estou namorando com uma pessoa que Meu amigo, entrou no ele escritório, deu né? uma profissão, uma família, isso aqui é um... Família Bicom. Isso não é uma família, isso não se tornou, isso é uma família, e deu um amor, velho. Amor. Um amor. Pra Hoje, vida. hoje ele tá tomando cerveja, Pô, mas ele vai casar com uma beata e vai estar tomando Coca-Cola no próximo podcast. com certeza. Amém. Amém? Com certeza. E outra, amanhã é missa, viu? Amanhã é missa. Amanhã é Já missa. tá marcado. Tá marcado. Inclusive, Maria, um beijo. Ei, É. Então assim, eu sou apaixonado, sou um cara apaixonado. esse gordinho mais apaixonado do Brasil. Sim, mas era um episódio de teste, ele queria fazer o teste de microfone, câmera, ver o lance da televisão, um novo ambiente também. Espero que todo mundo tenha gostado, espero que vocês sugiram também novos convidados, novos temas. A gente vai tentar fazer a cada 15 dias o podcast, jogar imediatamente no Spotify, mas só depois que vai para o YouTube, que não vai ser a nossa prioridade é Instagram e Spotify. E é isso. Valeu, pessoal. Valeu. Um abraço, pai, que eu sei que você assiste todos. Um abraço. Seu Manuel, Dona Paula, Acabou. amo vocês. Tamo junto. É nóis, tchau, valeu.